Existem 3 elementos principais que você precisa entender para criar conteúdos que vendem no Instagram. E se você ficar bom nessas 3 coisas, você vai lotar o seu direct, ter diversas pessoas interessadas no seu produto e seguidores de fato compradores. E como é que eu sei que isso funciona? Porque além de ter crescido meu perfil em mais de 230 mil seguidores, eu fiz o mesmo com diversos outros profissionais, aplicando estratégias de fato conteudistas e não necessariamente polemizando tudo ou fazendo conteúdo bobo só por viralizar. E com isso eu pude mudar a vida de diversas pessoas através do meu trabalho, assim como eu mudei a minha. Tudo utilizando essa única estratégia. Antes de te falar o que você tem que ajustar no seu conteúdo para parar de atrair aquelas pessoas que só pedem desconto, um público totalmente desqualificado e distante do público que você realmente quer, eu preciso te mostrar o que você está fazendo de errado. Você tem que parar agora nesse momento. Existem 2 possibilidades, aí você vê qual você se identifica mais. Número 1, ou você cria um conteúdo tão bobinho, tão feito para engajar, que você claramente faz vídeos de 1 minuto, vídeos de 30 segundos, aqueles famosos vídeos de leia a legenda. Um exemplo muito claro disso também é aquela trend do será? Será que isso? Aquela coisa idiota? Então, isso é um baita de um tiro no pé. Quando você faz trends assim, participa desses vídeos mais curtinhos e faz conteúdo somente com a intenção de viralizar, é um dos caminhos que vai te trazer pessoas totalmente sem grana e que jamais vão querer pagar o preço que você vale. Então, quando você vai para esse caminho, o que acontece é o seguinte: você tem muitos seguidores, você consegue até crescer de forma mais rápido, só que você atrai pessoas que assim jamais investiriam em nada que você vende. Agora tem o outro caminho que também é um problema, que é quando você cria um conteúdo tão profundo, tão técnico. Não, Lu, porque eu preciso colocar artigo, porque eu preciso deixar isso mais técnico, o conteúdo precisa ser profundo, porque eu tenho isso de diploma, de um monte de certificação e o meu conteúdo precisa transmitir a minha reputação, precisa transmitir o quanto eu sei do assunto. Isso é um problema. Porque quando você faz isso, primeiro que você barra o seu processo de furar a bolha, é muito difícil você crescer um perfil em que só tem conteúdo técnico profundo demais, e pessoas que estão querendo aprender do seu segmento, aprender com você, estar perto de você, você tá barrando a entrada delas. Você tá falando, ó, aqui o meu conteúdo eu só quero galera que já entende, a galera que já é aprofundada. Isso pode ser uma opção, mas ao mesmo tempo, você fazer isso, você barra o seu conteúdo de ser entregue para mais e mais pessoas. Então você percebe que é o quente com o frio? São 2 opostos, só que são 2 opostos péssimos para a saúde do seu conteúdo. Então o que a gente tem que fazer? Foi aí que eu criei um método validado por centenas de alunos, por perfis que já têm mais de 500 mil, mais de 1 milhão de seguidores, e eu aplico em todos eles, e são eles que faturam mais de 1 milhão de reais em seus segmentos, e ao mesmo tempo eles têm uma audiência muito fiel e viciada em acompanhá-los. E como é que eu construí essa audiência para cada um desses profissionais, assim como eu construí para o meu próprio perfil? Eu fiz isso porque eu montei um método que pega esse lado quente, esse lado frio, une os dois e mescla. Que esse é o verdadeiro equilíbrio que você precisa atingir para atrair a audiência correta. Então vamos lá como é que funciona isso? Vamos começar com o primeiro A. O primeiro A desse método é justamente o lado mais quente que a gente estava conversando. É você trazer atração para o seu perfil. Quando você atrai pessoas novas, elas normalmente vão chegar pelo quê? Por conteúdos mais bobinhos, por conteúdos mais curtos, por carrosséis mais de passo a passo, por algo que você olha e fala, putz, eu não gosto desse conteúdo, mas eu sei que a massa vai gostar. A grande parte das pessoas vão gostar de ver, entende? E ele precisa existir. Ele só não pode ser a única estratégia do seu perfil inteiro. E muita gente faz isso. Faz conteúdo em massa sem entender que aquele conteúdo, na verdade, pode prejudicar se feito em larga escala. Então, o que você tem que ter? Esse conteúdo, ele existe pra quê? Pra você atrair pessoas novas pro perfil e continuar a rodagem ali do perfil. Então, ele precisa existir. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai pro T do meu método, que eu chamo de técnica, que é o lado frio que a gente estava conversando. Então, quando você tem ali alguns conteúdos de atração, que são vídeos mais curtos, carrosséis mais básicos, cards estáticos, você precisa complementar esse conteúdo com algo mais profundo. Lives, vídeos longos como esse daqui, sequências de story, carrosséis de 10 cards, 15 cards, para mostrar conhecimento. Ai, Lu, então ótimo, é isso que eu gosto de fazer. Sim, mas você tem que cuidar para em uma semana inteira de conteúdo não ter só a técnica, ou não ter só a atração.
você usa dos dois. Segunda, dá pra colocar um conteúdo mais técnico, porque é um dia que as pessoas estão dispostas a consumir coisas mais profundas. É muito aquela vibe de semana nova, vida nova, a pessoa quer estudar mesmo. Então você pode soltar um vídeo longo da segunda-feira, por exemplo. Mas aí terça você faz uma quebra, você traz um conteúdo de 1 minuto, ou um carrossel de 3 cards, 4 cards, só pra trazer um conceito muito básico e explicar pra pessoa. É válido também. O importante é mesclar esses dois tipos de conteúdo. E aí, por fim, entra o quê? O último A do meu método, que é a autoridade. Então, falamos de atração, falamos de técnica e agora estamos falando de autoridade. O que é autoridade? São aqueles conteúdos que contribuem para dar o empurrão final naquela pessoa que está quase comprando, naquela pessoa que está pensando, olha, eu conheço a Luísa, eu sei que ela é muito boa, mas será que ela vai me ajudar? Mas será que ela é realmente boa para o meu problema, se ela tem a solução? Bom, é a autoridade que faz esse empurrão. O que é autoridade? São carrosséis mais institucionais, reels mais institucionais também, muitas vezes feitos com câmera. Então, são conteúdos para demonstrar que o seu produto é bom, que o seu serviço é bom, que o que você faz é muito bom. Então, prova social, depoimentos, prova pessoal, seu, da sua conquista, da sua vida, o que você fez com base nisso que você faz hoje, né, com a sua profissão, o que essa profissão te proporcionou. Então, existem diversas provas de demonstrar para a pessoa que você é a pessoa certa. E aí que entra a autoridade. Então, diferente da técnica, que é muito mais conteúdo profundo, pra mostrar que você entende, pra pessoa olhar e falar, ela sabe do que ela tá falando. Isso é a técnica. Quando a pessoa olha e pensa, ela sabe do que ela tá falando, ela pode me ensinar, conteúdo da técnica que traz essa sensação. Agora, a autoridade é muito mais, putz, ela tá falando a verdade. Por quê? Porque a autoridade bota depoimento, bota o seu produto, mostra tudo que o seu produto entrega, mostra quem é você, por exemplo, você é médico. E aí você tem uma consulta que não dura 30 minutos. A sua consulta dura 1h30, 2 horas, é uma consulta aprofundada e individualizada. Tem que estar isso no seu conteúdo. Isso se encaixa no quê? Na autoridade. Então, quando você faz um vídeo, um carrossel explicando como funciona a sua consulta, autoridade. Agora, quando você faz um vídeo ômega 3, como entender se faz sentido suplementar, quais são os tipos EPA, DHA, blá blá blá, tá? E para que tipo de pessoa que funciona? Conteúdo técnico, conteúdo de 10 minutos, 7 minutos. Agora, o que seria um exemplo de atração desse mesmo conteúdo de ômega 3? Diferença entre EPA e DHA, cardio estático. Então, cardio estático sobre ômega 3 dá para colocar as diferenças entre EPA e DHA. Atração, conteúdo básico, que deve ter 300 iguais, mas que precisa existir. Precisa existir com o seu posicionamento, com o que você acredita. Técnica é um vídeo longo sobre ômega 3 e a autoridade é mostrar o que a pessoa vive numa consulta para ela entender se ela precisa suplementar ômega 3 com você. Vá lá! Entenderam como é bacana? Então é você separar esses 3 objetivos e ter eles mesclados numa semana de conteúdo. Por isso que eu falo, não pense mensal. Pense semanal, segunda a domingo, o que eu vou postar? Eu vou postar de segunda a sexta atração, 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 atração? Jamais! Eu vou postar atração, técnica, autoridade, atração, atração, técnica. Não tô falando que você não pode repetir um atrás do outro, pode, desde que o terceiro dia já muda, né? Não vai fazer 3 dias seguidos de autoridade, 3 dias seguidos de técnica. A não ser que você esteja em um lançamento muito específico, mostrando um novo produto, aí são casos e casos, tem que ser muito específico. Mas de maneira geral, equilibre, encontre o equilíbrio, porque é isso que ninguém faz, e é por isso que ninguém tem resultado, e é por isso que estão pessoas ali esbanjando seguidores. Ah, é porque eu viralizo. Ah, é porque eu tenho 1 milhão. A pessoa cobra o quê na consulta? Nem R$600. É? Tem um monte de médico blogueiro aí que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, e você que tem 20 mil, a sua consulta é mais cara. Por quê? Porque o paciente, ele vê mais autoridade em você do que naquele fulano. Sabe por quê? Porque aquele fulano priorizou o quê? A atração. A vida inteira. Só fez conteúdo pra engajar. Só fez conteúdo pra tocar a massa, pra conversar com a massa. E como eu falei, é um conteúdo que tem que existir, é um conteúdo muito bom. Mas ao mesmo tempo, se você faz em massa, você ganha o quê? Seguidores, você ganha visibilidade, você ganha as pessoas falando, mas você não consegue cobrar mais de R$1.000 na sua consulta. Por quê? Porque você comunica com o público errado, comunica com o público que não tem esse dinheiro. Então, se você quer comunicar com o público que tem esse dinheiro, mostre que você é bom. Faça isso de forma profunda. Não priorize o engajamento. O engajamento é só uma parte do método. Priorize mostrar que você entrega algo bom e que você e a sua consulta e o seu produto, não sei o que você faz hoje, é o melhor que tem. E você faz isso por meio de provas sociais e conteúdos mais institucionais. Perfeito? Então, esse foi o método que eu construí para construir audiências que realmente são qualificadas. E nunca priorizando a rapidez. Eu preciso chegar em 500 mil seguidores amanhã. Se eu quisesse, sendo bem sincero,
eu teria 500 mil, 1 milhão de seguidores. Mas eu sei que se eu fosse fazer isso da forma que eu considero errada, não ia ser benéfico pra mim. Eu prefiro crescer de forma lenta e gradual, mas com as pessoas certas. E você, me fala, você prefere crescer rápido, mas com as pessoas erradas e tendo que correr atrás do prejuízo? Ou você prefere crescer lentamente, mas com pessoas que realmente valorizam o seu trabalho e querem pagar mais e mais para ter acesso a ti? Me conta. Quero saber nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal do YouTube. Eu trago mais e mais conteúdos profundos sobre as redes sociais, sobre como criar conteúdo e como se posicionar como autoridade no seu mercado. Deixa um like aqui no vídeo também para ele ser entregue para mais pessoas, que eu vou ficar muito, muito feliz. Um beijão, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.